Pastor Salomão da Paz. Graça e paz, irmãos. Louvamos a Deus por mais uma noite estarmos aqui e poder ter essa oportunidade de estar a ministrar. Hoje quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo 5. Versículo número 13, estaremos lendo até o versículo número 18. Diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em o nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sejais curados. Mas pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Poder sentar-se. Diga assim para o seu irmão: oração pode tudo. Oração pode tudo. Hoje eu estava conversando em casa sobre algumas coisas, e entre essas conversas veio a ideia: vamos fazer? Aí eu falei: vamos orar primeiro. O homem, ele planeja, mas é o Senhor que realmente, irmãos, nos conduz. E veja que esse texto que nós lemos, ele fala exatamente sobre algumas situações que todos nós estamos sujeitos. Ele inicia dizendo: está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros, os oficiais da igreja, e orem e unjam com azeite em nome do Senhor. E a oração te salvará. A oração salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai pelos outros, para que sarareis, ouçareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Aí ele diz que Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões, aos mesmos desejos, às mesmas vontades que nós temos. Elias era um homem como você, Elias era um homem como eu. E diz que ele orou, e foram 3 anos e 6 meses, não houve chuva, e depois orou, e depois de 3 anos e 6 meses, Deus mandou chuva. Alguém que mudou estações, alguém como eu e você, uma pessoa que não tinha nada diferente de você, nada diferente de mim, mas teve uma postura de envolver-se. Quando eu digo não era muito diferente de nós, no sentido de ter as mesmas lutas, as mesmas aflições, os mesmos sentimentos, que muitas das vezes vêm por causa da nossa fragilidade humana. Diga assim para o seu irmão: a fragilidade humana, ela precisa ser lançada na cruz de Cristo. A nossa fragilidade proporcionou a capacidade de pecarmos, e o nosso pecado, ele estava sendo representado, ou ele estaria ali sendo substituído pelo sofrimento, tirado, transformados
em dores ali na cruz do Calvário. Aquela cruz, ela estava marcando um tempo de transição na criação, em que agora por si mesma estava condenada pelos seus atos, mas que o Senhor trouxe para ele as nossas iniquidades. Mas por que a oração pode tudo, pastor? Porque às vezes nós tentamos de tantas as formas resolver os problemas e tentamos solucionar do nosso jeito e esquecemos que o melhor jeito é através da oração, e a oração pode realmente tudo. Quando tentamos de todas as formas e ainda mesmo assim não conseguimos ver através da oração, a única forma que nós podemos fazer com que tudo isso mude é estarmos redirecionando o nosso olhar. E quando nós redirecionamos o nosso olhar, vem a perspectiva, vem a esperança, começa a surgir dentro de nós uma disposição de clamarmos a quem pode de fato resolver o problema. E veja que a oração pode tudo, a ponto da gente ver que no versículo 13 fala de que esta oração ela pode também fazer com que acalme a tempestade dos nossos sentimentos de tristeza, porque ele diz aqui no versículo 13 que nós acabamos de ler, dizendo exatamente isso, que está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém aflito, ore. Então, se estamos aflitos, se estamos tristes, se estamos sentindo algo que está movendo de uma forma que possamos nos sentir fragilizados, nós devemos incessantemente orar. Talvez a tristeza ela demore mais tempo porque nós não temos essa atitude. Por que muitos procuram, quando estão tristes, resolver as suas mágoas, como alguns dizem, na mesa de bar? E aí vem aquela ilusão de que aqui, naquele momento, ele está sentindo ou recebendo uma alegria. Porque o diabo é o pai da mentira e leva as pessoas a acreditarem nisso. Que ali ele vai em busca de alegria. Mas veja que o primeiro passo é que se está alguém aflito, a primeira coisa é orar. E quando nós oramos, as coisas começam a mudar. Por que muda, pastor? Porque a nossa alma começa a ter paz. A gente começa a sentir-se calmamente nos braços do Pai, trazendo-nos refrigério pela presença do Senhor. Eu estava ontem assistindo, hoje, um filme e disse, faz tempo que eu não assisto um filmezinho assim, vou assistir. E aquele filme começou a Deus falar comigo naquele filme. E as lágrimas tomavam, o Espírito falava, aquecia meu coração, de alegria e também de ver como as mesmas aflições se cumprem entre todos os cristãos, irmãos, espalhados na face da terra. E eu disse, Jesus, é isso mesmo. Quem tem chamado sofre, mas o bom de tudo isso, irmãos, é que sofre com o Senhor. E depois vem o refrigério. Eu fiquei tão feliz, e eu senti a presença de Deus naquele filme que eu estava assistindo. Uma história real. De um jovem que foi chamado para o ministério pastoral. E eu me via naquele filme em alguns momentos. E dizendo, Deus, obrigado, porque eu fiquei olhando assim, pelo título, mas eu disse, não vou assistir agora não, mas o Espírito dizia, assista. E eu sentei e comecei a assistir, as lágrimas desciam. E eu dizia, obrigado, Jesus, porque o Senhor estava falando ao meu coração. Mas quando nós estamos aflitos, algumas coisas acontecem quando nós oramos, porque somos acalentados pelo Senhor, porque a oração produz em nós algo além disto, nos dando capacidade de estarmos vivendo na esperança de dias melhores. É por isso que diz que cante louvores. Veja que o texto que nós acabamos de ler, ele diz assim exatamente, se você está contente, cante louvores. Mas se alguém entre vocês está doente,
você tem que buscar ajuda. E às vezes nós queremos, irmãos, sozinhos vencermos alguns tipos de enfermidades. E nem sempre as enfermidades elas são físicas. Tem enfermidades que estão na alma e que nós precisamos tratá-las. E que precisamos estar buscando no Senhor resposta, mas também algumas pessoas que podem nos ajudar. Porque louvar ao Senhor nos dá a capacidade de sentirmos alegria. E quando isso acontece, a gente consegue enxergar, conforme Neemias cita no capítulo 8, versículo 10, que diz assim: disse mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Veja só que você começa a ver que o problema não é só seu. E quando você começa a se envolver com as coisas de Deus, você começa também a ver o seu próximo. Aí veja o que é que o texto diz: dê ao que não tem, porque este é o dia que é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quando você está fazendo um bem para o próximo, Deus está se alegrando com você e você recebe forças de Deus para você resistir ao dia mau. É por isso que as coisas de Deus, irmãos, é totalmente contrário daquilo que nós pensamos. De repente você imagina, mas quem está precisando de ajuda sou eu. Mas abençoe. Parta, reparta, distribua. Observe a sua volta, veja que você não está sozinho passando por lutas. Quem sabe tem alguém que está passando por lutas maiores do que você. Mas às vezes nós, por sermos egoístas, nós estamos pensando somente em nós mesmos, estamos deixando de sermos abençoados, porque estamos dentro do problema que imaginamos que é o fim. Quando tem alguém que está morrendo ao nosso lado, nós não estamos enxergando, estamos achando que o problema que nós temos é maior do que o do outro nosso irmão. Então, quando nós estamos buscando, através da oração e do louvor, nós estamos caminhando para a cura. Porque ele está dizendo aí no texto que nós lemos que quando você faz isso, você buscou ajuda, esteve recebendo oração pelos oficiais da igreja, aí diz que vem, após também confessar os pecados, diz que vem a cura. Pastor, eu tenho que confessar pecados, isso eu aprendi lá na igreja católica e aqui não é necessário mais, pastor. Irmãos, tem pecados que nós temos que confessar sim. Não tem que ser necessariamente o pastor, pode ser um irmão mais próximo, uma esposa, esposo ou filho, um presbítero, um diácono, alguém que é seu amigo, que vai orar por você e vai dizer: estamos juntos nessa. E Deus vai lhe dar graça. E às vezes, irmãos, nós somos julgados por pessoas que não têm capacidade nenhuma de nos ajudar. É por isso que nós nos trancamos. Tem pessoas que estão lutando para estar em pé e o diabo está todo o tempo tentando levar essas pessoas para a queda, para o fracasso. E elas não conseguem abrir o coração e elas continuam fracas todo o tempo, porque elas não conseguem ser libertas, porque ela não abriu o coração. É por isso que o Senhor diz, nesse texto aí de Neemias capítulo 8, versículo 10, disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, agora envie porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não se entristeça, porque a alegria do Senhor é a nossa força.
Se envolva, é o dia do Senhor, se envolva. Tem pessoas, irmãos, que eu fico olhando como essas pessoas estão andando de uma forma assim, parece que não percebeu, irmãos, que as coisas estão acontecendo. Existe no mundo espiritual muitas coisas sendo tiradas daqui, colocadas para ali, e há uma mudança constante, irmãos, nesse tempo que estamos vivendo. Alguns não estão percebendo, mas a gente sente como as coisas estão acontecendo. E tem pessoas que estão no mesmo ritmo que estavam há 10 anos atrás. Não dá para você continuar no mesmo ritmo, meu irmão. Não dá para você continuar na mesma pegada. Por que, pastor, não dá? Porque quando você abrir seus olhos, passou a sua vez, a sua oportunidade, e você não agarrou. Deus está lhe dando mensagem todo o tempo. Deus está falando com você todo dia. Veja que ele quer curar, e o profeta, aí o apóstolo, Tiago, quando ele cita isto, ele está mostrando de uma cura que vai vir, mas vai vir por causa de um comprometimento com Deus, com o corpo de Cristo, que é a igreja. Ontem nós estávamos falando no nosso núcleo do GESEL, lá no trabalho nos lares, né? Porque nós não temos pretensão que o GESEL seja grande, porque o projeto não é aquele grupo grande, porque o grupo é grupo pequeno, e o grupo pequeno faz com que a gente esteja próximo um do outro, e a gente consiga dentro deste grupo, irmãos, criar essa identidade de igreja próxima, que sente o que o outro sente. E eu disse, nosso interesse não é que isso aqui cresça não, é que os outros que não estão dentro percebam que estão perdendo isto, o gostoso de ser igreja pequena, de sentir o que o outro sente, de poder estar perto do outro, de poder, como ovelha, sentir o cheiro, como o pastor ali, não tem pastor, agora todos nós somos ovelha. Todos nós estamos inseridos no mesmo contexto. Embora tenha carta pastoral, mas Deus quer falar conosco nesta carta, no partilhar. E Ele tem falado primeiramente ao meu coração, cada vez que a gente escreve uma destas cartas, que são ministrações que vocês recebem aqui, mas de uma forma diferente, é trabalhado nos lares. E a gente conversa e abre o coração. Porque como corpo, isso é essencial para a igreja do Senhor. E nesse texto de Tiago deixa claro que não dá para desassociar esse tratamento que Deus quer dar à igreja. E terceiro lugar que eu falei, vem a cura. Quem ora recebe cura. Quando nós oramos pelos enfermos, o poder de Deus se manifesta, porque nós estamos inseridos em um contexto que é bíblico. Ungir com óleo. Mas a cura depende da nossa atitude, de nós agirmos com sinceridade, nós abrirmos o nosso coração. Veja que fala de confessar pecados. Pastor pode orar, presbítero pode orar, mas se não houver no coração uma transparência diante de Deus, em querer realmente uma mudança, irmãos. Está escrito que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, e impede as nossas orações serem ouvidas. Não existe oração forte de universal, de wesleyano, de assembleano, não existe oração forte. Se não tiver uma ação que seja por fé, mas também comprometida com a palavra que transforma o homem, que muda o homem interior. Porque eu, como pastor, eu consigo ver você por fora, mas Deus vê você por fora e por dentro. Deus vê a mim por dentro e por fora. Não tem como nós nos escondermos diante dele. Sendo o próximo, que é o quarto, quando vem a cura, diz o texto que ele também perdoa, no versículo 13. Perdão, no versículo 14. Quem ora recebe cura. No versículo 15 e 16.
Ele disse que o perdão vem. Então temos que orar. Tem que começar em casa, a sua campanha tem que começar em casa, dobrando seus joelhos, falando: Deus, eu estou indo lá receber a oração com imposição de mãos, mas aqui em casa, agora, nesse quarto, Senhor, eu tomo uma posição. Eu abro o meu coração diante de Ti, eu quero chegar lá, eu quero receber a oração da fé, porque diz que a oração da fé irá curar o enfermo. Mas esta fé tem que ser movida com obras. Ele perdoa. Na oração devemos pedir perdão pelos pecados e perdoar quem nos ofende. Veja aqui Mateus capítulo 6, versículo 12, ele diz assim: é a oração que o Senhor ensina. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, porque se perdoardes aos homens das suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mateus 6,14 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai perdoará. Ah, pastor, não foi com o senhor? Foi a mim. Fulano fez, foi comigo, não é? Não importa, irmãos. Não importa. Tem coisas que para você talvez seja tão difícil de você conseguir liberar perdão. Mas pense nisso. Os nossos pecados eram algo tão simples. O pecado de toda essa humanidade era algo tão simples para um ser todo-poderoso que não precisava de nós, que estava no seu trono de glória e desceu até aqui e carregou aquela cruz ali por mim e por você. Foi cuspido, com a lança furaram ao lado. Quando ele disse: tenho sede, colocaram ali vinagre para ele beber. Colocaram prego sobre as suas mãos. Vocês acreditam que até hoje, irmãos, aquele filme de Mel Gibson eu nunca assisti, eu tenho ele em casa. Quando foi lançado, eu passei em uma congregação que nós tínhamos e eu não consegui assistir ele todo, e até hoje eu nunca assisti aquele filme todo, e eu tenho em casa. Porque no momento que estava passando para os nossos irmãos, eu não conseguia sair. E até hoje eu nunca assisti. E ele está lançando aí a Ressurreição, o segundo filme dele. E estão todos aguardando. A oração nos faz sentir-se capazes de perdoarmos. Se você não tem capacidade nenhuma de perdoar, é porque você não consegue orar. Talvez quando você vai fazer a oração do Pai Nosso, você vai fazer como eu fiz durante muitos anos. Vamos orar o Pai Nosso, começar todo mundo a orar. Quando chegar, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e eu calava a boca. Não consegui orar essa parte, porque eu não ia mentir. Fiquei anos e anos sem fazer a oração do Pai Nosso completa. Por que eu estou dizendo isso? Porque somos homens sujeitos aos mesmos sentimentos. Não é porque eu sou pastor, porque eu estou aqui, que agora eu vou chegar diante de vocês e vou dizer que isso nunca aconteceu comigo. Claro que aconteceu. E Deus me leva a dizer a você: você quer a cura? Comece a exercitar o perdão. Profetize, versículo 17, 18 diz que as nossas palavras têm poder, porque a oração, ela pronuncia, revela aquilo que Deus quer fazer. No versículo 17, 18 do livro de Tiago que nós lemos, está dizendo exatamente isto: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou, e pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu. Ele profetizou. Cadê os Elias do século 21? Pastoreava em
uma igreja em Maceió. E eu cheguei na casa do irmão, a glória é para Jesus. E eu disse, irmão, bota um som para tocar aí para a gente ouvir. Pastor, está quebrado. Eu disse, não está não, em nome de Jesus. Bati no som e saí, fui embora. Na hora de ir embora. E ele ficou com aquilo na cabeça dele. O pastor disse que não está não e bateu e botou lá para tocar. Ele disse, pastor, depois daquele dia meu som, meu DVD tocou e até hoje está funcionando lá. O senhor foi embora naquela hora, eu disse que estava quebrado, e o senhor foi embora, bateu, disse que não estava, e eu fiquei com aquilo na cabeça e botei, está lá até hoje, funcionando direitinho. E eu disse, glória a Deus. Outra vez eu ia para determinado lugar, eu disse, não vamos não, porque vai chover. Que é isso, pastor? Olha o tempo, vai chover não, pastor. Irmão, não vamos não. E aí, pastor, é daqui para ali, vai chover não. Eu digo, vai chover, rapaz. Quando botaram o pé na esquina, virou, aí, olharam para mim assim, eu disse, irmãos, a gente vive algumas experiências com Deus e a gente vai vendo como Deus age. Eu tive vendo que quando nós estamos andando alinhado com o propósito e querendo que Deus seja glorificado, para gerar temor no coração dos irmãos, a gente tem que começar a declarar em nome de Jesus, para os irmãos verem que as coisas não é assim, porque Deus tinha me mostrado ali antes de eu chegar para pastorear aquela igreja. Deus me deu uma visão de uma árvore caindo para frente, de uma casa velha caindo para frente, e uma árvore sustentando aquela casa velha. Deus me deu uma visão. E quando eu vi aquilo ali, eu disse, que coisa estranha. E alguém bateu na minha porta, naquela semana, e eu não conhecia aquela pessoa, e ela disse, o senhor é o pastor? Sou. Quero falar com o senhor. E já foi logo entrando. E ela começou a me contar algumas coisas que Deus tinha mostrado para ela em visão, e ela começou a contar, e quando ela começou a contar, eu disse, agora estou entendendo tudo. Eu disse, por quê? Aí eu coloquei para ela o que Deus tinha mostrado e completou a revelação que Deus estava dando. Depois daquele dia eu não vi mais nunca aquela pessoa, pensando que era membro da igreja. Ela de uma outra igreja, a igreja batista. Depois daquele dia eu não vi mais nunca ela. Passou-se um ano, passou 2 anos, ela foi com a mãe lá visitar a igreja. Quando eu estava pregando lá, terminou o culto, eu olhei para ela assim e eu disse, você não me é estranha. E ela começou a rir, ela disse, foi eu que estive aqui na casa pastoral e Deus tinha me dado uma revelação. Aí eu falei, pois é, eu pensei que você era membro da igreja e nunca mais lhe vi. E os anos passaram, depois de 2 anos que ela apareceu lá. Deus foi mostrando, irmãos. Como quero dizer para vocês que Deus está mostrando muitas coisas nos dias atuais, mas nós precisamos entender que o tempo de Deus revelar aquilo que Ele tem realmente nos dado, está chegando, e se alguns vão tomar uma posição, irmãos, vão ficar pelo caminho, porque foram 40 anos o povo de Deus andando em círculo, mas o Senhor conservou os calçados, as roupas foram conservadas, eu não sei como. Diga assim para o seu irmão, milagre por um propósito. Milagre por um propósito. Deus não faz milagre se não for por um propósito. E eu quero dizer para você que aí o texto deixou claro que Ele faz desta maneira quando nós profetizamos. Mas para profetizarmos, temos que estarmos alinhados com a vontade de Deus. Tinha um irmão que estava com um carro que ele não estava pagando já há meses essa fatura, mais de ano. E ele disse para mim, pastor, vou guardar o carro na casa de fulano porque já está na justiça e esse carro pode ser tomado. Eu disse, por quê? Porque eu já estou mais de ano que não pago. Eu disse, devolva. Pastor, e o tempo que eu paguei, vou perder? Você vai perder, o tempo que você pagou é o tempo que você usou, irmão. Eu disse, não vou fazer isso não, eu vou devolver não, vou trocar por uma moto, o meu irmão lá no interior de Pernambuco. Eu disse, não vá. Ele disse, eu vou. Ele pegou o carro,
Parou na minha porta de manhã cedo, disse, estou indo, viu? Eu disse, você vai mesmo, vou. E eu disse, você vai com esses pneus? Ele disse, que pneu? Esse pneu tá bom, pastor, desça do carro. Ele disse, pneu você não vai não. E ele disse, eu vou, pastor, não tem nada a ver com esse pneu. Eu disse, tá bom. Ele foi. Estourou o primeiro pneu, ele trocou, botou o step, estourou o segundo. Ele disse, pastor disse que não era para mim ir. Deus não quer que eu vá. Arrumou lá a força, arrumou um pneu lá e veio embora. Passou-se os dias, ele estava agora tomando outra decisão, vou devolver. Ele pegou aquele carro e disse que ia levar o carro não para o banco, mas ia devolver o carro para o irmão dele lá em Pernambuco. Disse que ia trocar, ia voltar com a moto e ia deixar o carro lá. E ele foi caladinho, não me disse nada. Pegou o carro, ele é eletricista de auto. Pegou o carro, começou a seguir em direção a Pernambuco. Deu uma pane na parte elétrica que ele não conseguiu ajeitar. Teve que pagar um guincho e trazer o carro de volta. Terminou o culto, o ministro louvou, tocou e terminou o louvor, terminou o culto. Quando a gente ia saindo, ele fez, diga ao pastor, dizer o quê? O pessoal ri, conta ao pastor o que aconteceu. Eu falei, aconteceu o quê? Quando ele começou a me contar, eu disse, está vendo? Quando as coisas é de Deus, quando não é, meu irmão, não tem como. Não tem como a gente querer dar um jeitinho, você está querendo fazer uma coisa errada. Você pagou esse período, você vai lá, faça um acordo, ou então devolva o carro, mas do jeito que você quer fazer, está errado. Essa história que Deus escreve certo, por linha torta, não existe. Deus escreve certo, e Ele não precisa de linha alguma para Ele escrever. Ele escreveu na parede, mene, mene, tec, parsim, para Beltesazar entender. Pesado foste na balança e achado em falta. Pesou Deus o teu reino e será tirado, e será dado aos medos e aos persas. Deus pesou e Deus tirou, porque não glorificou a Deus. O seu pai Nabucodonosor foi comer capim, ficou louco durante um período, o rei, porque também não ouviu o Senhor. E quando aprendeu a lição, Deus restaurou a sua loucura. Deus curou ele, mas o seu filho perdeu, porque trouxe os utensílios sagrados da casa de Deus e começou a fazer orgias, tirando do templo os utensílios sagrados, levou para o palácio e começou a se embriagar e deu um banquete para mil, e ali zombando das coisas que eram de Deus. Não brinque com as coisas santas, não brinque com o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, não brinque com a igreja do Senhor, o ministério que Deus colocou sobre os seus ombros. Você foi chamado para liderar. Você foi chamado para liderar, ainda que seja na sua casa, você tem que ser exemplo. É lá mesmo que você tem que ser exemplo. Você foi chamado para liderar, quem sabe, no ministério da igreja. Tome cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você faz. Tenha zelo, porque Deus está olhando para você, assim também como os inimigos das nossas almas estão ouvindo e vendo tudo. E você pode ser pesado na balança divina. E quem sabe isso pode ser um empecilho para que você não conquiste aquilo que está reservado de Deus para você. Aqui é o lugar de ser curado. Aqui é o lugar de tratamento. Não existe outro lugar. Aqui é lugar de confronto. Aqui é lugar de cura. Não vamos perder tempo, irmãos. Não estamos aqui simplesmente para estarmos aqui cantando louvores, somente voltar para nossas casas e perceber que o louvor foi bom e sentir que a alegria foi algo entusiasta, o mover de Deus naquela noite, mas passou a noite e simplesmente você iniciou a semana e voltou a estaca zero, porque não deu manutenção na sua alma, porque não fez revisão do que foi ministrado,
Porque não anotou, porque antigamente as pessoas anotavam as ministrações, os textos que eram lidos, e chegavam em casa, iam examinar aquilo que foi falado, eram crentes bereanos. Faziam questão de saber o que foi ministrado, ou aquilo que está falando, se tinha base bíblica ou não. O lugar de beber, irmãos, é aqui. A fonte segura é aqui. Por que a fonte segura é aqui, pastor? Porque aqui é ministrado, aqui é transmitido, e se houver alguma coisa que estiver fora do que é Deus falando ao nosso coração, torna-se público. Porque aqui nada é às escondidas. E o propósito é que nós sejamos tratados pelo Senhor. E essa mensagem, ela hoje é a mensagem universal. Porque Deus está fazendo um mover desse para curar a igreja brasileira. Não é um problema só meu e seu. Como eu dizia na casa, a uma jovem que estava vendendo no supermercado, quando via aquele homem comprar aquela ratoeira de cola para rato, e eu olhava para aquela ratoeira e olhei e disse assim, nem sempre isso resolve. Ela disse, por que não resolve? Porque às vezes nós cuidamos da nossa casa, mas o vizinho não cuida da dele. Aí o rato vem da casa do vizinho para a nossa casa, é igual a dengue. Você cuida, deixa tudo fechadinho, está aí um que trabalha nessa área. Mas se o vizinho, a 300 metros, não deixar a caixa d'água dele tampada, não é isso mesmo? O mosquito vem de 300 metros, pode voar, entrar na sua casa, infectá-los. E eu falava do rato. E esse negócio de dizer que o problema do vizinho é do vizinho, não é meu. O problema do vizinho é dele. O problema do irmão o problema dele, não é meu. É meu sim. Porque se somos corpos, se o outro está enfermo, aquele que está enfermo, irmão, pode de repente contaminar o outro. Aí tem gente que bota uma máscara para tentar diminuir. Mas muitas das vezes nós estamos tocando em coisas e deixando marcas, e o outro vai lá e toca e é contaminado. E assim o pecado, irmãos. Se nós estivermos vivendo uma vida de pecado, nós estamos deixando marcas que podem ficar sobre a nossa casa, pode ficar sobre a igreja, pode ficar sobre o nosso irmão, sobre o ministério, e nós temos que pedir graças ao Senhor e dizer, Senhor, nos perdoa, me perdoe porque eu fiz isso, me perdoe que isso não é correto, Senhor. Eu fui por esse caminho, eu fui levado por influência de alguém. Eu não estive para ajudar, mas estive para atrapalhar em um momento, quando era para eu me somar, intercedendo por essa pessoa, eu estava fazendo crítica, quando era para dar uma palavra de entusiasmo, animá-lo para que ele consiga fazer esta obra e dizer, conte comigo, eu estou atrapalhando, Senhor. Mas quando nós somos sinceros, irmãos, a nossa oração chega aos céus. E concluindo, a melhor forma de alcançar as mudanças é através da oração. E quando nós oramos, irmãos, nós começamos, não é amanhã, é hoje, indo ao nosso quarto. Cada um indo ao seu quarto e procurando ao Senhor. Veja o que é que o Senhor diz em Mateus 6,6, diz assim, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Fecha a porta. É o momento que todo mundo saiu, ou é o momento que estão todo mundo na cozinha, é o momento que de repente você diz, agora eu vou passar a chave, ninguém me incomode. É eu e Deus. Chore lá. Mas seja sincero. Deus, Ele vai ouvir a sua oração. E as coisas vão mudar em sua vida, em seu lar e na igreja. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Pastor Salomão da Paz.